Oi, Merry Christmas, Feliz Natal. Hoje está um belo dia para comer um peru. É nesses tempos de celebração, nesses tempos de comemoração e felicidade, onde todo mundo se ama e esquece das inimizades, tempos onde todos param de colocar fogo em mendigo na rua e começam a fazer stories dando marmita, que eu venho anunciar que agora o canal tem camisas oficiais da loja. Tem a do Todito Capetado, tem a do No Name, essa ficou bala, eu quero uma dessa. Tem os Todinho falso, todo mundo sabe que eu sou o verdadeiro, né? Tem o Todinho Shinigami Ceifador, tem a da Morgana, tem a do dinossauro andando de bike. Dinossauro andando de bike. Eu não sei, eu só achei da hora. Eu quis fazer uma camisa do dinossauro andando de bike. É o dinossauro andando de bike. Ai. Então, se você tiver afim, dá uma olhada lá. Tem moletom também, tá bem legal. Agora para de pôr fogo em mendigo e fica com o vídeo. Ai, como eu amo espírito de Natal. Esses dias eu tava numa boa navegando pela internet até que eu encontrei um enigma chamado Kate Dides. Quem te disse? Kate Didi. Sei lá. Ele começa iniciando o inbox 9. E dá nessa tela de login que você obviamente precisa colocar uma senha. Eu tentei começar com o mais óbvio. Arroz doce? Não deu. Então eu tentei colocar a data de aniversário do dono do computador, que é 7/4. Não foi. No cantinho da tela tem o nome da rede Wi-Fi, que é Dexter 5 GHz. Então o nome do dono do computador provavelmente é Dexter. Eu tentei Dexter 7/4 e não foi. Mas se parar pra pensar, 7/4 é a data do computador, não a data de aniversário do Dexter. Você é burro, não presta atenção? Tá maluco? Então eu coloquei só Dexter e foi. Abriu a tela do desktop. E é um sistema operacional, como se fosse um Windows. Eu abri o... E tinha algumas notícias, como o lançamento do PinePhone 13, o Xcube removendo os jogos do Cube PS, a Fone trabalhando no PX6. Mas no meio dessas notícias tem uma matéria falando sobre um enigma aparecendo nos computadores das pessoas. Elas basicamente estão relatando que tem uma imagem distorcida aparecendo na área de trabalho delas que tá escrito password@katedides.onion. E elas estão criando toda uma comunidade para resolver esse enigma. Então eu fui ver na minha área de trabalho e realmente essa imagem tá lá. Provavelmente é o endereço da Deep Web pelo domínio c.onion. Então eu tentei digitar no navegador e nada. Eu tentei enviar um e-mail para esse endereço, eu fiquei esperando um tempinho, mas não deu em nada. Então eu fui fuçar um pouco no computador. Eu olhei uns memes duvidosos que eu achei numa pasta, atualizei os drivers, vi umas musiquinhas no Fruitify, ativei o Inbox 9, li os e-mails, dei uma fuçada no Freecord e tinha conversa com uns amigos. E numa dessas conversas tinha um amigo falando sobre o enigma. Ei, você viu o bagulho do Kate Dides? O inseto? Não, tem um grupo misterioso fazendo uns enigmas, coisa de hacking e tal. E a gente criou um fórum pra investigar. Aqui o link. Você podia ajudar, parece divertido. Vou dar uma olhada. Então eu entrei no link que ele me mandou e tem toda uma comunidade no Reddit falando sobre isso e tentando resolver. Eu dei uma olhada nos posts e não tem muita coisa relevante. A única coisa estranha que eu achei foi um cara chamado Limonk, que ele fica falando que já resolveu o enigma e fica mandando as pessoas mandarem mensagem privada pra ele. Mas aparentemente ele só tá tentando enganar as pessoas pra pedir dinheiro, então tá todo mundo pedindo pra banir ele da comunidade. E esse mesmo Limonk fez um post falando que examinou o domínio e descobriu que ele tá hosteado em algum lugar do Brasil, mas ele não conseguiu mais nenhuma informação além disso. E a comunidade começou a tentar acessar o site de vários países diferentes. Basicamente só tem isso de importante mesmo. Então eu fui fuçar um pouquinho no computador e eu descobri que dá pra baixar o FortiVPN. E caso você não saiba, a VPN serve pra você mudar sua localização e não ser rastreado. Então eu comecei a tentar acessar o site de várias regiões diferentes. Estados Unidos, Rússia, Japão, Brasil, Alemanha, Coreia do Sul. Tentei com todos, mas nenhum vai. Só depois que eu percebi que eu tava fazendo caquinha. Porque eu não vi que tinha a porra do navegador Onion ali pra baixar. Tomar no cu, mano. Então eu baixei o navegador Onion, que seria equivalente ao Tor. Se você não é familiarizado, é basicamente um navegador diferente para acessar a Deep Web. Ao invés dele funcionar como os navegadores comuns, ele funciona através do protocolo P2P, que eu não vou explicar detalhadamente aqui porque daria um vídeo inteiro. Tudo que você precisa saber é que é um navegador da Deep Web que acessa sites que os navegadores comuns não acessam. Então eu tentei acessar o site pelo Onion e não foi. Mas é que eu tinha esquecido de ligar o VPN. Então eu liguei, coloquei no Brasil e supimpa! Apareceu a foto de uma cigarra, cigana, barata, besoura, bizarra,
borboleta, australopiteco. Esperança, isso. Esperança. Clicando nessa esperança, você vai pra uma página com painel pra digitar uma senha. Eu só desosso, digitei uma senha aleatória e... foi? Caralho, sou foda de primeira! Ah, não. Eu só tinha clicado no botão de dica. Droga. E a dica era uma forma geométrica, uma bola, um pentágono, um losango lágono, um quadradonogono e um triângulo. Eu pensei, a bola tem 0 lados, o pentágono tem 5 lados, o losango tem 6 lados, o quadragono ládulos tem 4 lados e o triângulo tem 3? É, tem 3, né? Então eu fui lá tentar na senha. Só que tem um problema. Não tem 0. Então eu tentei sem o 0 e... nada. Então eu comecei a anotar a posição e a ordem que eles estavam de forma crescente. O 0 tá no lugar do 2, o triângulo tá no lugar do 8, o quadrado tá no lugar do 6, o pentágono lágulo tá no lugar do 4, o losango lágulo tá no lugar do 5. Assim forma 28645. Como a senha só tem 4 dígitos, eu tentei 2846 e... nada. Eu tentei algumas variações e nada, nenhuma funciona. Eu fiquei um bom tempo perdido nisso sem saber o que fazer. Até que depois de um tempo eu só tentei seguir a ordem das formas geométricas de novo, que é 28645 e dessa vez foi. Quê? Por quê? Ah, tá, é que eu não tinha colocado 28645, só tinha colocado 2846. 2, 3, 4, 5, 628, sei lá, pô, foda-se. A resposta que apareceu foi /noting. Então eu peguei e substituí o /code no link do navegador por /noting. /noting. E nessa página tinha literalmente noting. Era só uma página preta sem nada. Eu tirei o print da página e coloquei no Photoshop pra aumentar o brilho e ver se tem alguma coisa escondida, mas não tinha literalmente nada. Então eu tentei mudar o prefixo do link de noting pra someting e... nada. Ah, eu odeio minha vida. Até que depois de um tempo eu fiquei... Até que depois de um tempo... como eu tava dizendo... Até que depois de um tempo eu fiquei eu fiquei clicando na tela e do nada apareceu uma palavra escrito backwards, ou ao contrário do Tupiniquim. Eu coloquei no link e não foi. Então eu escrevi noting, só que ao contrário no link e... bom trabalho, você gostaria de continuar? Mas é claro. Agora tem uma página com 5 links. O primeiro se chama Inseto e nele tem uma frase escrito: o inseto sabe de tudo. O segundo é o Need e nele tem um número 2 na página, só um número 2 mesmo. O terceiro é o Leste e na página tem V, D, Full, Li, V, H, V, seta pra esquerda, seta pra esquerda, seta pra esquerda. Tá bom, né? O quarto é o For e tem um anagrama com um alfabeto faltando algumas letras. E o último é o QR e é literalmente um QR Code. E ele aparentemente não é escaneável. Eu tentei escanear e nada. Tá bom, né? Então eu decidi começar pela ordem. Eu tentei procurar no Google a frase "o inseto sabe de tudo", e tudo que eu achei foi umas coisas nada a ver. Um livro chamado "Tudo o que você precisa saber sobre insetos" e uma barata sendo presa? Quê? Isso não diz muita coisa, então eu pulei pro próximo link e deixei isso pra depois. E como no próximo é só o número 2, eu fui direto pro terceiro, que é o VD, Full, I, V, FH e 3 setinhas pra esquerda. E isso não pode ser nada mais nada menos do que cifra de César. Então eu basicamente só preciso alinhar 2 alfabetos um em cima do outro e deslocar 3 letras para a esquerda. E assim vai revelar o que tá escrito, que é Sacrifices, ou sacrifício do Tupiniquim. O próximo link é o For, e nele tem o alfabeto e embaixo tá escrito o anagrama. Então eu peguei esse alfabeto e coloquei num resolvedor de anagrama. Só que deu um monte de resultado, pode ser qualquer uma dessas palavras, isso não é nada conclusivo. E nem faz sentido fazer isso, porque um anagrama do alfabeto inteiro pode ser literalmente qualquer palavra que existe. Mas o alfabeto tem algumas letras faltando, que são o A, o E, o K e o M. O que isso forma? Keam, Mecha, Kema, Kamehameha, Make? É, Make. Eu coloquei no resolvedor de anagramas e a única palavra que forma é realmente Make. Então até agora eu tenho Sacrifices e Make. Fazer sacrifício? Do quê? Do inseto? Tadinho.
Agora o que me resta é o QR Code. Eu tentei escanear ele de várias formas, eu virei os lados dele para ver se era isso, mas nada. Então eu comecei a pesquisar como restaurar um QR Code danificado. Eu encontrei alguns artigos, mas nada que ajude muito. Eu só descobri que é bem difícil corromper um QR Code. Aparentemente, quanto maior a resolução, mais difícil de corromper, porque ele tem mais pixels, mas isso não ajuda muito. Até que eu tava olhando para esse monte de QR Code e eu percebi uma coisa. O QR Code do Enigma tá invertido. Ele deveria ser preto com listras brancas e não branco com listras pretas. Quer dizer, o contrário. Não, pera. Ah, é isso aqui, ó. Ele tá invertido. Então eu tentei escanear e eu nunca pensei que eu teria tanto trabalho com o QR Code. Absolutamente nada que eu tentava tava funcionando. Eu tentei mexer na imagem, inverter de todas as formas. Eu percebi que tava meio desfocado, então eu comecei a arrumar a nitidez dele. Eu tentei deixar ele mais limpo, tentei engrossar mais o traço, tentei colocar mais um quadrado no lugar que não tem. Mas absolutamente nada funciona. Então eu voltei a analisar uns QR Code para perceber o que esse tem de errado, e tem uma coisa muito estranha nele, que é o alinhamento dos quadrados no canto. Eles não estão centralizados como um QR Code deveria ser. Então eu comecei a arrumar isso. Só que fica estranho, não dá certo. Então eu peguei um quadrado desse outro QR Code e coloquei no lugar dele e dos outros. Mas de qualquer forma não deu certo. Tem alguma coisa nesse QR Code que tá me incomodando, ele não parece estar certo. Até que eu entendi, ele não tá invertido, pelo menos não completamente. Só o que tá invertido é o meio, os cantos estão certos. Então eu preciso desinverter, se é que essa palavra existe, só o meio. Então eu fiz isso, escaneei e não foi. Que droga! Eu tentei girar ele, mas não vai, não funciona. Eu fiquei puto e fiquei tentando escanear de todas as formas possíveis com o celular. E por algum motivo ele só escaneia se o celular estiver de lado. Não adianta eu girar a imagem no computador, eu tenho que girar o celular. Quê? Não entendi a macumba. Então eu escaneei e no QR Code tá escrito 1-Wii, ou agente no Tupiniquim. Então até agora eu tenho Sacrifices, Make, Wii. Os que faltam são o Inseto, que é o Inseto Sabe de Tudo, e o Need, que tem um 2. Só um 2. Considerando que 2 em inglês é chu, que pode ser interpretado como tu, chu, tu, chu, tu, chu, tu, chu, chu. Você entendeu? Então poderia ser We need to make sacrifices? Nós precisamos fazer sacrifícios? Eu tentei colocar na senha e não foi. Tá, se o inseto sabe de tudo e a gente precisa fazer sacrifícios, o que isso quer dizer? Sei lá. O inseto que a gente tá falando é o Katydidis, certo? Que é o nome do jogo. E Katydidis é conhecido no Brasil como esperança. Então se o inseto sabe de tudo, significa que a esperança sabe de tudo. E esperança é uma língua. Na verdade, Esperanto é uma língua, ela é uma língua planejada. Um grupo de pessoas chegou lá e criou ela com a intenção de fazer uma língua mundial. É bem interessante o projeto. Mas enfim, eu tentei traduzir a frase que eu formei, que é We need to make sacrifices do inglês pro Esperanto, e formou Ni devas fare o fejorin. Colocando na senha, não foi. Então eu fiquei puto e desisti. Tchau. Pegadinha, galera. No outro dia eu voltei e tentei de novo. E eu percebi que eu tava cometendo um erro meio idiota, porque eu tava escrevendo sacrifices errado. Não é sacrifices, é sacrifices. Então eu coloquei na senha e foi? O quê? Não acredito nisso. Ah, que droga, como é possível? Na próxima página tem um quadro com letras e números e o que aparenta ser um código Morse. Mas eu já me estendi demais por aqui, isso vai ficar pro próximo vídeo. Enquanto isso, assiste esse vídeo aqui. Tchau! Кричит ночная птица.